Esse é o quinto vídeo sobre o apanhador no campo de centeio, livro tema da competição Júnior 6 da Olimpíada de Literatura. Eu quero ler com você uma passagem muito polêmica, porque eu quero tentar resolver uma questão importante aqui com você. Lembre-se que O Apanhador no Campo de Centeio foi, e até hoje é um livro muito polêmico no mundo inteiro, mas principalmente nos Estados Unidos, e ele chegou a ser proibido em diversas escolas. Motivos pelos quais ele foi proibido. Primeiro, você bem notou que o livro está cheio de palavrões, né? Se você leu essa tradução do Caetano Galindo, que é a melhor tradução do livro, você vai ver que são palavrões pesados, né? Então esse é um primeiro motivo. Segundo motivo é que aparentemente não só os palavrões, ou seja, a superfície do que está acontecendo, como os próprios fatos. Repare, superfície porque uma coisa acontece e aí você descreve com o teu idioma, né? Então você pode descrever uma coisa totalmente inocente, eu assisti um filme, mas usar vários palavrões para dizer que o filme é muito, muito, muito bom, né? Mas a própria coisa em si pode ser uma coisa indecente. Então, por exemplo, essa passagem que eu quero ler com você, no capítulo 9, ele está ali no hotel e tem um monte de gente fazendo o que ele chama de bobagem, né? Então, esse é um segundo motivo. Terceiro motivo é o livro, segundo alguns, seria mal escrito, né? Porque, bom, é um adolescente falando ali, ele usa um monte de não só gírias, mas ele fica repetindo coisas, né? Ele não tem uma organização muito boa, ele tem alguns vícios ali, tipo itals, né? Em inglês, and all, ele fica falando todo o tempo, fica falando tipo, né? Então esse seria um próximo motivo. Um outro motivo seria que ele está totalmente perdido, né? Então ele não sabe o que fazer. E um bom livro é um livro que, perceba, não é que o livro ele vai ser um manual do que fazer, não é um livro de autoajuda, nem um livro religioso, né? Mas o autor, ou o narrador, ele tem uma visão, ele sabe que o que ele está narrando uma coisa é má e a outra coisa é boa, né? Por exemplo, um livro que um monte de gente entende errado, o Madame Bovary, o narrador sabe que a Emma Bovary, que é a personagem principal, está totalmente... que ela não é uma heroína, né? Que ela está totalmente perdida, que ela está fazendo coisa errada, né? Ele sabe disso. E aparentemente aqui o narrador não sabe, porque ele está perdido, né? Ele está narrando em primeira pessoa e está perdido. Então eu vou tentar responder essas perguntas antes de a gente ir para a nossa passagem, para nos dar uma base para essa passagem. Talvez até a gente faça isso em 2 vídeos. Então, primeiro de tudo, vamos lá, espero que eu não esqueça nada. Em relação à linguagem, né? Bom, é claro que nós temos um monte de palavrões aqui, mas eles não são usados gratuitamente, né? Não é palavrão porque acha palavrão bonito somente. São palavrões que estão ali para representar, para chegar mais próximo de uma realidade. Você não vai esperar um adolescente falar puxa vida, ora bolas, né? Então, um adolescente, como é o caso do Holden, que não liga nada para nada, né, aparentemente, então é mais crível, né? É mais fácil de acreditar se ele tiver uma linguagem como essa, né?
E o narrador ou o autor, ele precisa representar essa energia desse adolescente, né? Se essa energia tem que ser feita com palavrão ou sem palavrão, isso não é uma discussão pra gente, né? Isso daí você resolve, sei lá, com quem você tenha que resolver, né? Mas ele tem que representar essa energia, o que é totalmente real. Bom, em relação a esse livro ser mal escrito, perceba o seguinte, tem uma coisa, então eu vou fazer um paralelo aqui e talvez nos ajude a entender algo muito importante. Geralmente a gente olha para regras de etiqueta como sendo coisas superficiais, né? E até ridículas. Então aquela história, você tem que cortar, quando você está comendo, você tem que cortar usando a faca na mão esquerda, só que quando você vai usar a faca não para cortar, mas para apoiar a comida, você tem que passar para a mão direita, ou você sabe aquela história de diversos talheres, né? Ou se você vai sentar, você tem que sentar assim e não assim e tal coisa, e a gente acha isso tudo muito ridículo, né? Pelo menos algumas vezes parece algo ridículo. Mas é porque, na verdade, as pessoas, inclusive eu, não entendem a profundidade que a etiqueta foi feita para cobrir, digamos assim. Então, a etiqueta, ela seria a cereja do bolo, ok? Então, o que eu quero dizer com isso? Bom, primeiro, você sabe viver em sociedade, você sabe respeitar aquela outra pessoa que está ali, você tem a tua individualidade e você expressa essa tua individualidade nos teus gestos, no teu modo de falar, etc, etc. Né? E aí você vai ter um monte de camadas de, sei lá, expressividade, respeito, ou algo desse tipo. E a etiqueta, ela pega tudo isso e fecha, né? E fica essa coisa no topo e fica tudo muito bonitinho, né? Então, existiria um motivo profundo para que uma pessoa fizesse um gesto assim e não assado. Com a língua, a história seria a mesma coisa, né? Você olha a realidade, você presta atenção à realidade, primeiro de tudo, você consegue olhar. Depois, você consegue trazer isso para a tua mente, né? De forma que você não, como que se diz, viole a realidade, né? Então, por exemplo, você está numa festa, a menina nem está olhando para você, só que você quer tanto que ela esteja olhando para você que depois você pensa com você mesmo que ela estava olhando para você. Então você está violando a realidade, isso não aconteceu. Então você não viola a realidade. Depois você consegue colocar isso em palavras, sendo fiel não somente ao que você entendeu da situação, mas a própria realidade. E depois, como cereja no bolo, você faz uma linguagem bonita, expressiva, usa um vocabulário robusto, de forma que a pessoa que seja necessário, por exemplo, a diferença entre calvo e careca, né? Porque você está se expressando muito. É claro que se você tem só a superfície da linguagem, fica uma coisa ridícula, fica texto de vestibular, né? Agora perceba o que acontece aqui no no campo de centeio. Acontece que ele tem tudo o resto, ele só não tem essa capa. Então ele não tem essa capa de elegância, ele não tem essa capa de muitas palavras, ele não tem essa capa de uma sintaxe mais rebuscada, ele não tem essa capa de evitar algumas repetições, né? Mas ele é muito fiel à realidade, ele presta atenção a muitos aspectos da realidade e ele é muito perspicaz olhando tudo que está à volta dele, né? Então, até para a escrita a gente pode defender o apanhador no campo de centeio, porque mostra uma etapa, e talvez talvez não, certamente a etapa mais importante da escrita, né? O problema do aluno de redação é que ele só quer adquirir a cereja. Bom, uma cereja de bolo, sem o bolo ficou só uma cereja, né? Não é mais uma cereja em cima do bolo. Então aqui nós temos o bolo inteiro, ok? Então esse é um motivo pelo qual a gente
não se sustenta essa crítica em relação à linguagem, em relação aos vícios de linguagem e em relação aos palavrões, né? Bom, uma coisa mais espinhosa de se responder e essa história da moralidade, né? E essa história de ele estar perdido. Eu vou fazer mais um vídeo para a gente falar sobre isso, e aí sim eu vou para a passagem que eu mencionei.